A principal função do fusível, né, o disjuntor também, quando ele substitui o fusível, a função também é a mesma, é proteção contra curto-circuito. Né, a gente já havia falado disso na última aula. Então, eu posso ter basicamente aí duas ocorrências, né? Duas ocorrências no meu sistema. Uma delas é curto-circuito, quando eu tenho ali uma fase, né, encosta com neutro, por exemplo, ou fase-fase, que é um curto-circuito, né, que a gente chama, um curto-circuito franco. A corrente, ela sobe, ela cresce muito e no intervalo de tempo muito curto, né? Então, isso aí é um curto-circuito. Então, eu preciso ter dispositivos, né, para proteger o meu circuito, né, os meus componentes, quando ocorrer essa falha, né, falha de curto-circuito. E esse componente seria o fusível, tá? Então, o fusível ele tem essa função, ele vai proteger o meu circuito contra curto-circuito, tá? O meu sistema contra curto-circuito. O funcionamento dele, basicamente, ele tem um elemento fusível, né, um elo fusível, que normalmente é um filamento, né? E esse filamento, ou esse elo fusível, quando submetido a uma corrente superior àquela corrente que ele foi dimensionada, ele se rompe. E aí, quando ele se rompe, ele abre o circuito, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Tá? Então, basicamente, é isso. Embora que vocês estão vendo a foto desse fusível aqui, né? Esse fusível é um fusível do tipo D, ou diazéide, que a gente vai ver no próximo slide. Ele, embora ele tenha um encapsulamento diferente dos fusíveis que vocês estão acostumados, né, aqueles fusíveis que protegem os componentes eletrônicos, né, os equipamentos eletrônicos, mas ele tem lá dentro dele, também tem um filamentozinho, então ele tem um fio, né, que se rompe quando a corrente excede um valor, né, um valor limite lá, o qual ele foi planejado, ok? E possíveis causas, então, de curto-circuito, se tratando aí de acionamentos de máquinas elétricas. Falta de aperto de componentes, né? Por exemplo, quando a gente já viu lá a caixa de ligação, né? A gente precisa colocar os terminais lá, né? Então, quando eles não estão apertados corretamente, pode acontecer de soltar, né? E se soltar, ele vai entrar em curto, né? Pode entrar em curto com a carcaça, ele pode entrar em curto com outras fases, né? Ou com neutro, enfim. Pode provocar aí um curto-circuito, né? A falta de aperto desses componentes. Outro motivo também é a ruptura ou falha de isolação de condutores ou cabos. Então a gente sabe que os condutores ele tem lá aquele material, né, externo que faz a isolação, né, os enrolamentos também. E quando, né, por um determinado motivo, né, ocorrer a deteriorização desse isolamento, pode ocorrer também um curto-circuito. Por exemplo, é uma coisa, acontece muito na indústria, por exemplo, né? Uma coisa muito casual, assim. Ratos, né? Animais que podem roer, né? o isolamento, né? Desses condutores, né? E podem provocar ali um curto-circuito, né? Aí outro motivo também que é muito comum é a penetração de água, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um painel onde estão esses componentes, e se esse painel não estiver totalmente vedado, pode ocorrer penetração de água, material, elemento condutor, né, pode conduzir aí a corrente e pode provocar também um curto-circuito, tá? Então essas aí são as causas mais comuns aí de curto-circuito e onde, então, o fusível aí para esses casos aqui, quando ocorrer algum desses casos aqui, o fusível, então, teria que atuar, tá? A simbologia, segundo a BNT, a norma brasileira, a DIN, né, e a IEC, normas europeias, é essa aqui, né, a mais usual que a gente vê. E americano, né, sempre tentando ser diferente também, ela trabalha também com essas outras duas simbologias, mas a mais comum que a gente vai encontrar é essa aqui mesmo, ok? Então, o primeiro fusível que a gente vê, a gente vai estudar aí basicamente dois fusíveis, né, fusíveis aí, lembrando, mas os fusíveis aqui são utilizados para partida de motores, tá? Independente se for partida direta ou partida estreita triângulo, mas enfim, eles são utilizados para proteção de motores elétricos. Então são fusíveis específicos, né? A gente chama de fusíveis retardados, tá? Então ele tem no seu funcionamento um retardozinho.
Ou seja, ele não atua direto, não. Ele atua, mas ele atua com certo retardo, né? Vocês vão ver mais para frente porque também eles funcionam dessa forma. Então, primeiro que a gente vai ver é o fusível tipo D, né? Aquele que eu mostrei aqui no slide anterior, né? Ele tem esse encapsulamento, então a cara dele é esse aqui, tá? Ele é chamado de AZ, né? Fusível de AZ, ou simplesmente tipo D. É um modelo utilizado em instalações elétricas com motores e é do tipo retardado. E isso aqui é importante, tá, gente? Ele tem uma faixa aqui, né? A gente consegue encontrar ele numa faixa de 2 a 63 amperes. Tá? Então a gente vai ver mais para frente como dimensionar, né, o fusível a partir do motor que a gente quer proteger. E isso aqui vai ser determinante para a gente escolher o fusível que a gente quer trabalhar. Tá? Então ele tem essa faixa de 2 a 63 amperes. Então para circuito que eu preciso de um fusível maior de 63 amperes, esse tipo de fusível aqui não vai me atender. Tá bom? A tensão máxima de trabalho é 500 volts. Então a gente já viu também que o usual ia trabalhar com tensão para alimentação de motores de no máximo 480 volts. Então isso aqui atende, né? Lembrando que ele é para baixa tensão. E a corrente máxima, a corrente curto-circuito, né? A corrente máxima aqui é que ele vai trabalhar de 50 kA, tá? Ele é formado basicamente por esses componentes aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Então ele é um fusível, ele tem aí pelo menos 5 componentes, né? É um fusível mais complexo, digamos assim. Ele tem a base, né? A base que vai ser fixada lá no painel. Aí ele tem o parafuso, né? Esse parafuso aqui, ele vem de acordo com o fusível, tá? Tem o fusível, o elemento fusível em si, que é esse cara aqui, tá? Normalmente ele é feito de porcelana e por dentro dele, além do filamento, ele tem areia de quartzo, tá? Que é para poder fazer a extinção do arco, quando ele queima, né? Para poder fazer a areia ela ajuda a fazer a extinção do arco. Ele tem um anel, o anel serve de proteção, né? O anel vem aqui para proteger essa boquilha aqui, né? Que está viva, né? Que vai ter energia aqui nela. E tem a tampa também, que também vai ter a função de proteção. Essa chave rapa aqui, ela serve para poder extrair o fusível, tá? Então eu uso essa chave rápida aqui para poder extrair o fusível. Mas se o meu sistema estiver desenergizado, eu consigo extrair com a mão também. Uma pena não ter o fusível aqui, né? Eu não trouxe, a gente tem lá no IF, mas eu não trouxe para mostrar para vocês. Bom, eu chamo atenção pelo seguinte fato. A fixação é feita pela chave rapa, né? Que é essa chave aqui. E ele tem um parafuso de ajuste aqui também que ele combina com um fusível. Então, para cada tipo de fusível, ou seja, entenda o seguinte, para cada tipo eu falo, para cada tamanho do fusível eu tenho um parafuso também que vai combinar com ele, porque esse fusível aqui ele vai aumentar de tamanho, à medida que eu vou aumentando a corrente. Então a base é aqui, tá? A conexão do fio, ou seja, a parte que vem de cima do circuito, deve ser feita no parafuso central, evitando que a parte roscada fique energizada quando sem fusível. Então o que eu falo? Tá vendo que essa parte aqui, ó, né? A boquilha do fusível ela tem contato com esse terminal aqui. Então, beleza. Então, esse terminal aqui, a gente vai deixar na parte de baixo do circuito. Então, se a gente pegar aqui, eu tenho a parte superior, que é aquela parte que vai ser alimentada, e tem a parte inferior do meu fusível, que é a parte que vai para o contator. Depois eu mostro o diagrama de novo para vocês identificarem isso. Essa parte aqui, ó, que é a parte que deve ser alimentada, né, com a tensão da rede. Tá? Para quê? Para que essa parte que o usuário lá, né, que o técnico, a pessoa que vai fazer manutenção, que possa vir a ter contato aqui, que ela fique desenergizada. Então, no caso, por exemplo, né, o fusível rompeu. O fusível rompeu, qual que é a parte que está energizada? Essa parte aqui, porque se o fusível rompeu, é ele que faz a condução dessa para essa parte. Então, essa parte não vai ter energia, só essa parte vai ter energia. Então, eu não tenho o risco de pôr a mão lá nessa parte aqui, nessa boquilha, né? Nessa parte que tem a rosca, e tem um choque elétrico lá, né? Aconteceu um choque elétrico, recebeu um choque elétrico. Ainda falando do fusível tipo D, né? Eles são montados em corpos cerâmicos, como eu falei para vocês, e tem um preenchimento com areia de quartzo, que é para fazer a extinção do arco. Então, quando o elo rompe, lembrando, né? Eu tenho lá, lembra lá do exemplo que eu falei para vocês da chave seccionadora, né? Eu estou abrindo meu circuito, então o que acontece? A corrente ela vai ionizar ali aquela região ali, para que ela permaneça circular, né? Para poder tender a permanência de corrente, né? Então vai haver um arco elétrico, né? Então eu tenho areia aí exatamente para poder
fazer, as correntes aí são correntes mais altas, para poder fazer a extinção, para ajudar na extinção desse arco. Tá? Ele dispõe de uma certa frontal que permite a verificação do status do fusível. Então o que eu estou falando é disso aqui, ó, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, nesse caso aqui é vermelho, tá? Ele tem essa parte aqui que a gente chama de espoleta, né? Essa espoleta, primeiro, a cor dela vai indicar qual é a corrente que eu estou trabalhando. Então eu tenho uma tabelinha para isso que eu vou mostrar para vocês no catálogo, tá? Então a cor dessa espoletazinha aqui vai indicar qual que é a corrente do fusível. Então eu coloquei essa foto aqui, mas não está dando para ver direito, mas olha aqui, 25 amperes eu tenho amarelo, né? 20 amperes eu tenho azul, e por aí vai, né? 10 amperes eu já tenho de outra cor, né? Então essa espoletazinha aqui, essa indicação, serve para me indicar o tamanho do fusível e, além disso, também o estado do fusível, se ele está queimado ou se ele está bom, porque ela rompe, né? Essa espoleta ela sai, ela é ejetada, né? Quando o fusível é queimado. Então eu consigo identificar também se o fusível está queimado ou não. É possível também que eu meça a condução aqui, né, desse terminal para esse terminal. Então, eu posso medir aqui, eu tenho partes metálicas aqui, então, com a ponteira de prova, né, do motim, medindo condutividade, né, lógico, com o fusível, né, fora lá do circuito, eu consigo medir se o fusível está queimado ou não. Então é isso. Eu vou começar pelo tipo de AZ, né, que é o primeiro que a gente fala, né, o fusível tipo D. Ele é mais complexo um pouquinho, né, ele tem, assim, complexo no sentido que ele tem mais partes envolvidas, né? Então esse aqui é o diazed. Vocês conseguem ver aí? Conseguem visualizar? O diazed, ele está montado. Está montado, tá? Para poder tirar o parafuso. Então eu vou tirar a tampa, né, de proteção, ó. Tudo cerâmica, ela tem uma boquilha. E veja, deixa eu colocar a base aqui embaixo. Veja que ela comporta, né? Aqui o próprio fusível, né? Então eu vou tirar o fusível aqui, ó, tá vendo? Então essa aqui é a tampa, ó. Ela tem um vidrozinho aqui e o resto é de cerâmica. Beleza? E aqui eu tenho um fusível. Nesse caso aqui, ó, tem lá a cor, né, que indica a corrente do fusível. Nesse caso aqui ele é de 10 amperes, tá? Ó, por coincidência eu trouxe o outro que eu trouxe para mostrar para vocês também de 10 amperes, então não vai fazer diferença, né? Então esse é o elemento fusível propriamente dito. Também tem o corpo de cerâmica, né? E por dentro ele tem areia de quartzo, né? Para poder ajudar na extinção do arco, né? E tem também isso é tipo uma espoleta, né? Que quando ele queima indica que ele está queimado, tá? Beleza? E aí, por dentro, vocês vão ver lá que ele tem o parafuso. Esse parafuso também ele combina com o fusível, né? Então, ele é de 10 amperes. Até as cores combinam. Aí tem também esse anel de proteção, que eu estou retirando. E tem a base propriamente dita. E aí, só lembrando que a base tem aquela questão aqui. Essa parte aqui é viva, né? Então, essa parte aqui é mais recomendado ela ficar por baixo, né? E essa parte aqui, que está mais atrás, é a parte que vê a alimentação do fusível. Ok? Nesse caso aqui, ele tem aquele padrão de conexão tipo DIN, tá? Beleza, gente? Esse é o fusível da WEG, né? Então tem FDW10, né? É aquele que a gente especifica, né? Então tem escrito aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então tem escrito aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, eu acho que a questão do foco aí não está legal, né? Mas acho que talvez dê para ver, FDW10. Esse é o fusível tipo D. E aí, para poder auxiliar aí, para poder ficar mais claro para vocês, eu vou abrir o catálogo aqui. Aí eu tenho esse catálogo aqui, é um catálogo da WEG, a gente vai trabalhar com esses catálogos. Eu já disponibilizei esses catálogos para vocês também lá na sala, tá? Lá no Classroom. Tem fusíveis ultra rápidos, que a gente vai ver mais para frente para que eles servem, e esses fusíveis GL, GLG, que são os fusíveis retardados, né? E aqui a gente já tem aqui, né, o fusível de AZ e esse outro fusível aqui é o fusível NH. Então vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês primeiro o fusível tipo D, tá? Então vamos lá, fusíveis retardados, GLG, GLG, né?
Então eu tenho lá, esses aqui são os componentes, a tampa, o fusível, o anel de proteção, as especificações que a gente vai aprender a dimensionar daqui a pouco, os acessórios. Eu tenho essa curva, né, de tempo e corrente. Essa curva aqui, ela vai ser muito importante para a gente, essa do fusível tipo D. Ela vai ser importante para a gente dimensionar o fusível, né? Então a gente vai ter que encontrar a corrente de partida e o tempo de partida do motor, né, para jogar nessa curva aqui e assim conseguir dimensionar o fusível. Então a gente vai dimensionar o fusível a partir dessa curva, tá? Eu tenho as curvas de limitação de corrente e seletividade, são menos usuais, né? O que eu quero mostrar para vocês, eu tenho algumas características dimensionais, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Então veja bem, pessoal, ó, para cada corrente do fusível, ela lembra, na faixa de atuação dele é de 2 a 63 amperes, eu tenho um tipo de fusível, isso aqui é a descrição do fabricante, né? E eu tenho a cor lá do sinalizador, sincronizador, né? Que é aquela pecinha que eu falei para vocês, a espoleta, né? Que indica exatamente qual que é a corrente do fusível, né? Então eu tenho lá 2 amperes, rosa, marrom, e vejam também que eu tenho aqui 2 tamanhos diferentes, né? Na medida que a corrente vai aumentando, acima de 35 amperes, o meu fusível também, né? Todo o encapsulamento ali, ele vai aumentar, e eu já vou trabalhar com esse fusível aqui maior. Tá aqui esse base D3 aqui. Então vamos lá, vamos ver o fusível tipo NH também, que é outro fusível, que também é utilizado para aplicações para motores elétricos, tá? O NH é uma sigla alemã, né? O N aí está relacionado a baixa tensão e o H é alta capacidade, tá? Só que esse cara aqui, ele vai proteger, ele tem uma faixa de atuação um pouco maior, ele vai trabalhar de 4 a 630 amperes, tá? Para as mesmas especificações aqui de tensão e para corrente de circuito, né, a capacidade de interrupção aqui um pouco maior, né, 120 kA, porque a corrente aqui também nominal dele é um pouco maior, 630 amperes. Então, pessoal, a faixa dele aqui é mais abrangente que a do tipo D, né? Além dele ser menor, né, mais caro um pouquinho, mas ele é menor e ele tem menos peças envolvidas, né? Então, podendo trabalhar com ele, ou seja, tendo condição de comprar um desse, né, é melhor trabalhar com esse, porque ele é mais abrangente. Em alguns casos, quando eu trabalhar com motores maiores, não vai ter jeito, né, eu vou ter que pegar um desse mesmo, porque ele consegue trabalhar com correntes superiores, tá? Basicamente, o conjunto é formado pelo fusível, né, onde que eu tenho também o elemento fusível dentro dele, ele também é ele é cerâmico, e tem lá também, por dentro dele, ele tem areia, né, para poder, a mesma função do tipo D, a base que fica fixa lá no painel, onde eu encaixo o fusível de AZED. E ele precisa desse punho saca fusível, né? Ele parece uma haste de ferro de passar roupa, daqueles ferros antigos, né? Exatamente para poder fazer a extração do fusível e para poder inserir o fusível. Existe nele também um sinalizador de estado, porém, ele não tem uma espoletazinha, porém, ele não tem cor diferente como no de AZED, para poder indicar a corrente do fusível, tá? Então eu tenho 4 tamanhos disponíveis, já no catálogo eu mostro para vocês, né? Cada tamanho aqui, né, desses 4 tamanhos que eu tenho disponíveis, eu tenho lá uma faixa de corrente, tá? Ele vai trabalhar de 4 a 630 amperes. A sigla que aparece GLGG significa proteção total de cabos e linhas, tá? Coisa que eu não tinha falado para vocês antes, apareceu aqui. E eu trouxe também o fusível, né? NH, né? Trouxe aqui um de 6 amperes e um de 80, né? Um N00, né? Então esse aqui, ele é menor, é o N00, então ele tem algumas características específicas por conta disso, né? E esse aqui, ele é o 00, NH00, ele é um pouco maior. Então, assim, se procurar no catálogo lá, vocês vão ver, né, que tem algumas características lá que os dois se diferem. Então, esse aqui é de 6 amperes, né, embora ele seja maior, né, mais largo um pouquinho, é porque ele é do tamanho NH00 e esse aqui NH00. Então, basicamente é só isso, né? Tem a base, né, é onde a gente vai encaixar o fusível, e o NH se resume nisso, tá ok? Só para poder complementar. Antes apareceu aqui. Então vamos lá no catálogo, né? Deixa eu pegar aqui especificamente, ficou aqui para cima, né? O fusível NH. Tem o fusível NH, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho
4 tamanhos aqui diferentes, né? Então, tipo, dá para ver aqui, né? E aí vai depender aí Nesse caso aqui especificamente da VEG, né? Eu tenho até mais, né? Eu tenho 5 tamanhos disponíveis, né? E aí vai depender da faixa de corrente que eu estou trabalhando, tá? E tem também a curva, né? A curva de tempo por corrente. Essa curva é importante, como eu falei para vocês, porque é nessa curva que a gente vai dimensionar o fusível, ou seja, a partir desses dados aqui que a gente vai aprender como obter, né? A gente vai conseguir encontrar qual é o fusível mais adequado para a proteção do meu motor, tá? Então eu tenho a curva do fusível do tipo NH e tem a curva do fusível do tipo D. Aqui eu tenho as especificações das bases, né? A base também depende do tamanho do fusível, né? Lógico. E especificação do saca fusível. Beleza. E além disso, né, para terminar, em algumas aplicações mais específicas, eu posso utilizar também o fusível ultra rápido, né? Esses fusíveis ultra rápidos, eles já são diferentes do fusível retardado, né? O fusível retardado, ele não pode atuar de maneira instantânea, porque vocês lembram, principalmente na partida direta, é normal que a corrente, ela vai elevar um pouquinho, né? Principalmente na partida, ela vai aumentar um pouquinho. A gente viu lá, um pouquinho assim. Às vezes é considerável, né? Cerca de 8 vezes o valor da corrente nominal. Então o fusível não pode atuar nesse instante, lembram disso? Então ele não pode ter atuação rápida. Ele tem que ser, para aplicação de motores, ele tem que ser retardado, ok? Agora, esses fusíveis que protegem semicondutores, né, equipamentos eletrônicos, inversor de frequência, protegem retificadores, já é diferente. Como esses componentes eles são muito sensíveis, né, a gente está falando aí de MOSFETs, tiristores, diodos, eles precisam ter uma capacidade de interrupção muito alta, né, então eles precisam atuar de maneira muito rápida, por isso que eles são ultra rápidos. Então, a gente vai encontrar isso onde em acionamentos? Inversor de frequência e software starter, tá? Só que a gente não vai dimensioná-los, né? Muito difícil dimensionar esses componentes. Eles já vêm dimensionados de acordo aí com a software starter e inversor de frequência, tá? Aí, quando pode ocorrer essas falhas aí de curto-circuito, né? Para esses fusíveis ultra rápidos. Curto-circuito interno, né? A gente está falando, imagine aí um inversor de frequência, né? Provocado por um componente defeituoso, né? Dentro do inversor de frequência. Por exemplo, também pode entrar água, né? Pode provocar um curto-circuito lá dentro, né? Eu posso ter uma falha também, uma falha externa, né? Uma falha na minha alimentação, do meu sistema, que pode provocar a atuação desses fusíveis, tá? E eu posso ter um defeito aí durante a operação do próprio conversor, ou inversor de frequência, né? Que pode ocasionar a atuação desse componente. Bom, aqui ele fala que a instalação deve ser feita entre o ramal de alimentação e os dispositivos a serem protegidos, né? Eu vou aproveitar essa observação, tá? A nossa apresentação termina aqui,